No domínio público de hoje, no Espaço Assembleia, nós estamos conhecendo os projetos e propostas do deputado estadual Fabiano Pereira, do PT. Deputado, o senhor, no debate que a Assembleia realizou sobre a questão do pacote da governadoria da Cruz, de aumento dos tributos, o senhor trouxe um conjunto de informações fornecidas pela Federação dos Trabalhadores da Indústria e Alimentação do Estado, que avaliava a questão do impacto que isso pode trazer para a indústria, né? O Rio Grande do Sul tem uma pujança hoje na indústria da alimentação e, obviamente, o aumento de alíquota pode tornar menos competitiva a nossa indústria. Como é que o senhor vê essa questão hoje, que é colocado pelo governador? De um lado, a crise, quer dizer, a dificuldade de recursos, e de outro, que medidas são possíveis de serem implementadas para superar essa crise? Olha, primeiro nós temos que fazer um debate sobre exatamente o discurso da crise, né? Me parece que existe, de certa forma, uma forçação nesse discurso aqui no Estado para preparar um ambiente para tomar outras medidas, né? Então, força-se o discurso da crise para responsabilizar o serviço público, né? E assim se coloca 50 alunos numa sala de aula, né? Se vende patrimônio público, como foi a privatização do Banrisul, se deprecia a segurança pública, a saúde, né? Se faz um regime de caixa muito forte em uma economia, né, que nós não sabemos exatamente para onde que irá, né? Até porque os dados dão conta que o Rio Grande do Sul, hoje, sem o tarifaço, né, ou seja, sem o aumento dos impostos, aumentou a arrecadação em 7% maior do que exatamente quando tinha o tarifaço. Exatamente porque a economia do Rio Grande do Sul, mais uma vez, cresceu, né, se desenvolveu. Evidentemente que fruto da questão nacional, né? O Brasil hoje tem uma inflação sob controle, uma estabilidade, né? Vive um clima positivo, relações harmoniosas internacionais com o Mercosul, com a África, com o Oriente Médio, né? Com parte da Ásia. E isso, o Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado exportador, especialmente da alimentação, portanto, acaba levando também neste clima. Sem falar também dos investimentos de infraestrutura que o governo federal tem feito no Estado, né? Desde a BR-101 ao Porto de Rio Grande, são aí 10 escolas técnicas sendo construídas, a Unipampa, né, enquanto universidade, 4 campos, 2 que já foram feitas exatamente também quando o senhor estava no Ministério da Educação, né, lá em Palmeiras das Missões e Frederico Westphalen, agora mais 2 em Erechim e outra na região das Missões. Então, um conjunto de ações, sem falar dos programas sociais do governo, que tem feito, acho que esse clima positivo. E o Estado do Rio Grande do Sul não tem, né, eu acredito que um caminho, porque não tem apresentado uma proposta de desenvolvimento. O que nós temos dito que tem 2 formas de enfrentar a crise. Ou você simplesmente faz um debate do ponto de vista da despesa, do ajuste, do corte, e você cortando, você mais uma vez vai prejudicar quem precisa de escola pública, quem depende do SUS e quem precisa da segurança, que é exatamente a maioria da população, ou você faz um discurso do ponto de vista de ser forte também no ajuste, mas especialmente pensar na receita. E pensar na receita é pensar num plano de desenvolvimento, né? Se a nossa economia for bem, se paga mais tributos, o Estado vai melhor, né? E nós, inclusive nesse debate com a Federação da Alimentação, fomos muito claros de dizer que se aumentar impostos resolvesse o problema do Estado, já estava resolvido, porque o Brito aumentou de 17% para 18% a alíquota, e o Rigoto aumentou do combustível, da energia elétrica e dos combustíveis de 25% para 30%, e pelo jeito não reduziu. O único governo que não aumentou as alíquotas, né, foi o governo do Olívio, né, que teve um crescimento da economia acima do Brasil, que foi de 11,25%, né? Então, eu acredito que esse é um debate que tem que ser feito mais forte aqui na Assembleia. Me parece que, de certa forma, a governadora quer passar um ambiente no Estado de que ela foi vítima da Assembleia ou da sua base aliada que não aprovaram o seu plano de reestruturação. A Assembleia não aprovou o aumento de impostos porque prejudicava o Estado, pela pressão da sociedade e porque só ia agravar a crise, né? Não foi, Jairo, nenhuma nem 2 empresas que nos procuraram, né? Desde a Aurora de Carazinho, muito concretamente, por exemplo, a Coca-Cola de Santa Maria. Eles vão fazer uma ampliação que vão gerar mais 200 empregos, né? Se aumentasse o imposto de 17% para 21%, como estava no pacote, possivelmente eles tivessem levado essa empresa para Santa Catarina, porque lá o custo seria muito menor
seria lá as empresas, iria para lá os empregos, os tributos do nosso Estado. Então, eu acredito que tem um discurso por parte do governo do Estado aqui muito insuficiente, né? É um discurso midiático, mas que não ataca realmente o problema. Se nós quiséssemos resolver o problema, era ter uma estratégia de desenvolvimento para o Estado, apostando nas nossas empresas, nossas pequenas e médias empresas, na agricultura familiar e junto com o governo federal embarcar nessas obras estratégicas de infraestrutura. Deputado, outra área de atuação forte do seu mandato está na questão da segurança. Para falar um pouco nessa redução da qualidade, né, e de efetivos que nós estamos hoje percebendo, tanto na Brigada Militar como também na Polícia Civil. O senhor tem atuado muito no sentido que os concursos já realizados, esses efetivos sejam incorporados. Como é que o senhor vê hoje essa questão dos efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil aqui no Estado? A Polícia Civil ela tem um déficit de 5 mil homens, né? E a Brigada Militar tem um déficit de se estima de 11 mil homens. Nós temos um efetivo menor do que tínhamos em 1970, 1980, naquela década. Então, uma falência total, né? Eu sempre gosto de dizer que hoje os policiais, eles são verdadeiros heróis, né? Porque atuam com um dos salários mais baixos do Brasil, com armamento inferior ao do crime organizado, com viaturas deficitárias, com coletes vencidos, e mesmo assim coloca a sua vida à disposição para proteger a sociedade, especialmente aqueles de bem, que é a grande maioria, né? E por isso que nós temos batalhado para recompor esse efetivo, né? Para que tenha mais gente na rua trabalhando e protegendo a sociedade. Fizemos uma luta dura e difícil, né? Para que o governo do Estado chamasse 700 brigadeiros dos 1.400 que fizeram um concurso lá em 2005, né? Eles foram chamados, já estão em curso e agora, mas precisaram, para te ter uma ideia, ficar 45 dias acampados com a barraca na frente do palácio, né, para sensibilizar o seu chamamento e a sua importância. E agora estamos também na luta e na batalha para que 235 policiais civis que fizeram o concurso, passaram, fizeram academia. Para fazer academia, Jairo, eles têm que ter dedicação exclusiva. Então todos eles saíram dos empregos. São jovens que saíram, abandonaram os seus empregos, muitos inclusive com famílias, né? Terminaram a academia, né? E o governo o que teria que fazer? Chamar imediatamente, até porque eles estariam com toda a vontade, com toda a energia, para até dinamizar a própria Polícia Civil, né? Mas o que eles ganham do Estado? Uma decepção, não foram ainda chamados, né? E agora a promessa que se tem que lá em janeiro serão. Então, infelizmente, nós temos visto essa política, mas estamos batalhando firmemente com eles para que eles possam ser nomeados. Queremos, então, agradecer o deputado estadual Fabiano Pereira pela entrevista. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Jair. O nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, sempre às 10h15 da noite. Você fica agora com o programa Confete. Boa noite e até amanhã.